Boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu sou gerente de processos e sistemas de crédito do Banco da Amazônia. Dando continuidade aos treinamentos da ferramenta Terras que o banco já está usando aí desde o dia 25 de setembro com o agronegócio e do dia 16 do 10 com o Pronaf, a gente vai realizar mais um webinar. Só lembrando que o banco já fez alguns treinamentos presenciais com relação ao uso da ferramenta em Belém no dia 4 de setembro, no dia 13 de setembro foi feito em Rio Branco, no dia 15 de setembro foi feito em Santarém e 6 de setembro foi feito em Marabá. Esse webinar que será feito, ele depois será gravado e ficará disponível para download para quem não conseguir aí assistir o vídeo ao vivo. Tá? Nós vamos passar uma apresentação inicialmente mostrando como que a ferramenta se adequa e como que ela vai ser utilizada dentro do processo hoje existente de crédito do Banco da Amazônia para qualquer operação de agronegócio, seja ela Pronaf ou não. E posteriormente a gente vamos tentar fazer uma operação aqui no aplicativo mobile e transmitir ao vivo para vocês. Eu vou passar a apresentação agora e a colega do banco, Rosana, vai explicar para vocês. Nesse primeiro momento, a intenção é que a gente possa estar apresentando para vocês o fluxo de análise socioambiental e como ele vai acontecer, tá? Nós vamos ter dois fluxos distintos. O primeiro fluxo, tá? Nós vamos ter fluxos distintos para a Pronaf, tá? Porque Pronaf, a análise se dá de forma mais automatizada, dispensa a participação da agência na liberação para análise socioambiental, diferentemente do que acontece no agronegócio. Quando a gente está falando de agronegócio, a primeira etapa vai ser fazer a proposta socioambiental através do aplicativo Terras. Ao concluir, é feita a impressão do anexo socioambiental, que vai ser entregue nas agências junto com a proposta, com o projeto. A agência entra no sistema para liberar a proposta, ou seja, a agência, só após a entrega do projeto físico na agência, é que é feita a liberação da proposta para ser analisado no núcleo de análise socioambiental do banco. A intenção é que seja feita a análise do núcleo de análise socioambiental antes mesmo dessa proposta começar a ser analisada na central de crédito. Já no Pronaf, eu não tenho a necessidade da liberação pela agência para que seja feita a análise da proposta. Como ela é mais automatizada, ao concluir a entrada da proposta via ferramenta e entregar o projeto junto com o anexo socioambiental na agência, a esteira segue sem interferência da agência nesse projeto, nessa proposta. Antes de iniciar a realização ao vivo de uma proposta na ferramenta, nós precisamos chamar a atenção de alguns detalhes, tá? Separamos algumas etapas que precisa que se tenha cuidado, que se utilize da forma correta. A primeira, no caso, para propostas de Pronaf, tá? Quando for utilizar o móvel, se sempre chama a atenção que no caso de Pronaf, eu preciso sincronizar os dados para que seja verificada se a DAP junto ao NDA está válida, a validade dessa DAP. Então, a ferramenta ela vai fazer essa validação, mas somente após a sincronização, tá? No
caso de Pronaf, chamamos a atenção também que a RT é facultativa, até porque muitas propostas de Pronaf elas são realizadas através de convênio. Então, no caso de Pronaf, o envio de ART é facultativo, diferentemente do agronegócio. Com relação ao CAR, também para o Pronaf se chama a atenção que eu posso ter CAR e incluí-lo na ferramenta, mas para a Pronaf a inclusão de CAR é facultativa. A intenção é estar chamando a atenção para os principais diferenciais entre o agronegócio na ferramenta e o tratamento dado para o Pronaf. Aqui é um exemplo da representação do CAR quando eu estiver tratando de Pronaf, tá? E a verificação que é feita com relação a esse CAR. É uma etapa diferente do agronegócio, onde é feita a verificação, assim que eu fizer a sincronização, já automática do CAR. Tá? Então, é um diferencial que tem para o Pronaf, que a verificação do CAR ela já é feita na própria ferramenta automaticamente. Na etapa de inclusão de imóveis, o Pronaf também vai ter um diferencial com relação ao agronegócio, que eu não tenho como fazer inclusão do imóvel, marcar um imóvel, se não for em campo, tá? Então, a inclusão de um imóvel para o Pronaf, ela é feita exclusivamente em campo, através do aplicativo. Um outro diferencial que nós vamos ter para o Pronaf é a necessidade de capturar foto, tanto do proponente quanto do imóvel. Essa captura de foto, ela só pode ser realizada em campo, tá? Então, as duas fotos precisam ser capturadas através do aplicativo, porque nós teremos as coordenadas dessas fotos que vão ser capturadas. E essas coordenadas, elas vão estar no anexo socioambiental, que será impresso, assinado pelo cliente, pelo projetista e entregue no banco. Um outro destaque que se quer fazer com relação à ferramenta é com relação ao buscar, né, a verificação automática de todos os itens relacionados à análise socioambiental que nós temos no Pronaf, que difere do agronegócio também, onde todos os itens que estão sendo considerados na análise socioambiental vão estar disponíveis tanto na versão web quanto no aplicativo no celular. E com já a identificação, se está válido, se foi validado, se está ok, se vai ser permitido subir a proposta, encaminhar a proposta para o banco. Com relação à aba enviar, é necessário fazer o seguinte diferencial. No caso do agronegócio, a ferramenta sugere a agência com base na jurisdição, mas cabe ao cliente, ao projetista, escolher a agência onde vai ser protocolada a proposta. No caso do Pronaf, não há opção de escolha. A ferramenta amarra a agência àquela agência de jurisdição do município do imóvel. No caso do Pronaf, o banco não está mais trabalhando com agências que não estejam dentro da jurisdição, tá? E isso tanto na versão web quanto no aplicativo de celular. No caso de Pronaf, eu não tenho opção de agência. É indicado a agência com base na jurisdição da localização do imóvel. Com relação ao anexo socioambiental, que é o documento que vai ser gerado após o envio da proposta, tanto para o Pronaf quanto para o agronegócio, essa geração e a impressão precisa ser feita através da web. É esse anexo socioambiental que vai ser impresso, assinado pelo cliente projetista e digitalizado. Esse anexo socioambiental para o estado do Pará e Acre, que já utilizam a ferramenta Terras, o aplicativo Terras para análise socioambiental das propostas de crédito, ele passa a compor o dossiê físico entregue na agência. E para isso, se vocês acompanharem, atentarem no site institucional, já há uma diferenciação no tutorial de documentos a serem entregues para o banco, separando o tutorial para o Pará e Acre, porque há a utilização da ferramenta do aplicativo Terras, para os demais estados.
porque parte dos documentos que antes eram entregues de forma separada, por imóvel, por proposta, passam a compor o anexo socioambiental. E aí a gente deu um exemplo, traz um exemplo da apresentação de propostas de PRONAF, onde documentos como CCIR, CA, licença ambiental, certidão de embargo, outorga, declaração de coordenadas geodésicas, que antes eram digitalizados separadamente, passam a estar dentro do anexo socioambiental. E aí nós temos a inclusão do anexo socioambiental entre os documentos que precisam ser entregues digitalizados junto com o projeto. Com relação à análise socioambiental, nós precisamos chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, no caso de identificação de PRODES pela ferramenta, no caso do Pará e Acre, né, que já está em uso o aplicativo Terras, sempre que for verificado isso no item buscar, ele vai aparecer como atenuado, ou seja, vai identificar, mas pode ser atenuado. Para o Pará, se não houver inversões projetadas na área detectada, pode ser realizada a apresentação de TAC ou contestação protocolada junto à SEMAS Pará. Para o estado do Pará, quando não houver detecção do PRODES no SIGAM, não é necessária a inclusão da condição citada acima, sendo necessária somente a impressão do extrato de consulta no SIGAM. Se houver inversões projetadas na área detectada, a proposta é devolvida pela ferramenta para apresentação de autorização de desmatamento ou declaração de supressão de vegetação secundária, protocolada junto ao órgão responsável. Para os imóveis localizados em outros estados, ou seja, no nosso caso aqui, para o Acre, deve ser apresentado o documento que comprova a regularização ou contestação junto ao órgão estadual do meio ambiente. Com relação à declaração de coordenadas geodésicas, chamamos a atenção para o fato que, se houver alteração no polígono de inversão definida, na declaração de coordenadas geodésicas, no momento da análise, a proposta deve ficar como pendente, ou seja, a proposta volta para que seja apresentada uma nova declaração assinada pelo proponente. Quando houver devolução da proposta através da ferramenta, quando ela for colocada como pendente, é necessário que seja gerado um novo anexo socioambiental, porque nós teremos uma nova declaração de coordenadas geodésicas. Então, vai ser necessário que se gere novamente, se assine e é feita a liberação no sistema novamente pela agência. Eu passo a ter um novo documento. Com relação à zona de amortecimento de unidade de conservação e terra indígena, ficou definido como indispensável a apresentação da licença ambiental da atividade para financiamento de atividades em reserva indígena ou unidade de conservação e em suas áreas circundantes ou zonas de amortecimento. Para proponentes cujos imóveis se localizem em unidades de conservação, também deve ser apresentado via ferramenta a declaração de anuência do ICMBio. Com relação à terra indígena, para o estado do Pará, considerando a existência de legislação estadual que desconsidera a zona de amortecimento de terra indígena, a ferramenta está parametrizada para realizar essa diferenciação. Na figura, nós apresentamos uma reserva indígena que pega parte do estado do Amazonas, parte do estado do Pará. Então, vocês podem ver que quando entra no estado do Pará, a zona de amortecimento deixa de ser considerada, devido à legislação estadual atual. Com relação à sobreposição de CA, aqui no Pará, não vai ser detectada a sobreposição de maneira automática pela ferramenta. Essa é uma informação que consta no recibo do CA, que vai ser verificada somente na análise da proposta de PRONAF na central de crédito. Agora nós podemos passar para a parte prática da webinar. Obrigado, Rosana.
pessoal, quem fala aqui é Vitor, eu sou da Terras, e a gente vai mostrar nessa parte agora um funcionamento prático, tanto no ambiente web, quanto no ambiente do aplicativo, propostas de agronegócio e Pronaf, ambas já estão liberadas para confecção, para uso e apresentação do banco nos estados do Pará e Acre, como o Marcelo citou no início da transmissão. Eu vou chamar aqui agora a aplicação. Eu quero fazer algumas observações para a gente seguir em diante. Algumas pessoas estão reclamando de questão de velocidade de conexão para a transmissão. Então, não se preocupem, o vídeo ficará disponível neste mesmo link que vocês estão acessando a transmissão ao vivo. Ficará disponível para acessar todo esse material que nós estamos disponibilizando agora. Os contatos da Terras para dúvidas de negócio, regras de negócio, dúvidas quanto ao aplicativo ou uso, ficam disponíveis no horário comercial. Eu mandei do chat, tá? E podem ser usados para esclarecimento de dúvidas. Outra coisa importante é que nós temos, dentro da própria ferramenta, vários materiais para auxílio. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui com a ferramenta, perfeito? A web, né? Então, na parte superior, vocês podem ver links para os manuais. Tá? Nós temos dois manuais, o manual Mobile Pronaf e o manual web. Esses dois manuais podem ser usados um passo a passo bem detalhado de todas as telas, tanto no ambiente móvel quanto no ambiente web, de como você deve fazer com todas as restrições e regras implementadas para o preenchimento. Então, eu sugiro que vocês façam uma consulta desse manual. Aqui tem um exemplo dele. Tá? Esse aqui é o manual passo a passo para o web. Então, tem detalhado todo o passo a passo, como deve ser feito. Esses manuais estão acessados lá na web mesmo. Como é que nós chegamos lá? terras.gr.br, né? Faz o cadastro, acessa o aplicativo Terras e aqui nesse ambiente do projetista você pode acessar os manuais. Temos um perguntas e respostas também que estamos atualizando, né, com base em dúvidas enviadas durante o webinar. Nessa própria ferramenta de webinar nós temos um ambiente de chat para vocês interagirem, estamos com a equipe aqui respondendo, então vocês podem fazer perguntas lá, usem o jogo da velha, né? Hashtag antes da pergunta, que eles já vão sendo identificados como perguntas aqui e a gente vai respondendo ao longo dessa transmissão. Então, vamos lá dar continuidade agora ao ambiente web. Quando eu faço o login na ferramenta e clico em Terras, a gente cai aqui no dashboard. Né? Muitas pessoas que estão assistindo esse webinar já participaram de outras oportunidades. E você chega nesse dashboard onde você pode criar suas propostas. Cada caixinha dessa aqui é uma proposta. Né? Essas propostas elas têm os status, né? Propostas recém-criadas, propostas já enviadas para o banco, tá? e o ambiente de análise, né? Tanto o Pronaf quanto o agronegócio. Lembrando que o Pronaf ele tem uma avaliação automática, então, uma vez que ele passa pela avaliação e todas as regras sejam cumpridas, a proposta já está, pelo menos com o quesito socioambiental, que é a proposta dessa avaliação, essa ferramenta já está aprovada. Para criar uma nova proposta, eu clico aqui no canto superior esquerdo, criar uma proposta, agronegócio ou Pronaf, né? Eu vou citar uma proposta aqui de agronegócio. O primeiro passo é escolher a finalidade barra atividade dessa proposta, então eu tenho essas opções, e o valor. Como essa ferramenta faz a análise apenas socioambiental, esse valor serve para dizer se vamos usar o FISA ou o QSA, como formulários que vocês já estão acostumados. Então, vou fazer a escolha aqui de um investimento, tá? E um valor fictício de uma proposta, avançar. Quando eu avanço, é configurado um ambiente de entrada dos dados. Então, esse ambiente ele é separado em abas e cada aba vai me dizendo as informações que eu tenho que preencher. Tá? Primeira aba, proponente, então eu cadastro quais são os proponentes, um ou mais proponentes, pessoas físicas ou jurídicas, responsável técnico envolvido, certo? A descrição sumária da proposta e o upload do orçamento de aplicação segundo o manual do banco, que está disponível aqui, esse link é o mesmo que está disponível no site do banco, que você deve enviar para o analista socioambiental
fazer a verificação de todas as inversões que possam vir a ter na proposta, se elas já têm de acordo com o orçamento. Então, esse ambiente, é importante observarem, aqui em cada aba, no canto superior, tem um número que ele pode aparecer de vermelho, que diz quantas informações obrigatórias ainda precisam ser preenchidas em cada aba. Lembrando que o botão de enviar proposta ele fica indisponível, a não ser que todas as informações obrigatórias sejam preenchidas. Então, aqui, por exemplo, na do proponente, tem 4 informações. Quais são elas? Aqui embaixo diz: eu preciso das informações do proponente, responsável técnico, descrição e o orçamento. Então, todos esses itens são obrigatórios, tem que preencher. Próxima aba, aba do cadastro ambiental rural. A plataforma está compatível com o SICAR, então, que é o Sistema Nacional de CAR. Eu devo baixar o arquivo shapefile disponível aqui no sistema e inserir na plataforma tantos quantos forem necessários o CAR por proposta. Então, ao clicar tem aqui um passo a passo de como fazer. Ao clicar no SICAR, nós vamos ser remetidos para o ambiente de exportação de CAR. Escolho o estado, logo em seguida o município, e aí vou navegando através do mapa para identificar o CAR, ou faço uma busca por meio do número do CAR, tá? Aquele protocolo ou recibo do CAR para identificar. Uma vez que eu identifico meu CAR, eu vou fazer o download dele, do shapefile, tanto do shapefile quanto do demonstrativo, e este shapefile, vou fazer um exemplo aqui, deste CAR especificamente, tá? Fazendo um download aqui para a área de trabalho. Este file, volto lá para a ferramenta, certo? Vou fazer o upload dele aqui. Identifico o CAR que eu acabei de baixar. Ele é enviado para a plataforma. Enquanto ele é enviado, são checadas todas as sobreposições deste CAR, certo? Esse CAR foi enviado. Ele já está aqui disponível na esquerda. Ao clicar nele, eu já vejo ele todo no mapa, completo com todas as camadas que contém o CAR, e já uma pequena análise é feita em relação ao embargo, zona de amortecimento de unidade de conservação, sobreposição com terras indígenas e PRODES, caso haja algum PRODES. Então, essas informações elas devem ser enviadas por CAR. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer apenas um CAR. Certo? Quantos CAR forem necessários, eu faço o mesmo procedimento. Vou lá no SICAR, identifico, baixo para o computador, envio o CAR. Inclusive, aqui o demonstrativo, certo? Demonstrativo, que é este documento PDF, né? Vou fazer o download dele também. Faço o download aqui na minha área de trabalho, volto para a ferramenta e aqui no CAR tem o local para eu fazer o upload deste documento, que contém algumas informações que não vêm no shapefile espacial, certo? Caso esse meu CAR tenha alguma licença ambiental rural já gerada, ou algum termo de ajuste de conduta já firmado, ambiental, algum processo de regularização ambiental, né, ou recomposição de áreas degradadas, ou qualquer outra informação que seja importante para a análise socioambiental, não de forma obrigatória, mas o projetista pode subir essas informações aqui que ajudam na avaliação. Alguns documentos são obrigatórios, como o recibo do CAR. Caso alguma sobreposição, por exemplo, em zona de amortecimento acontecesse, o documento obrigatório em zona de amortecimento também seria pedido. Correto? Então, isso é feito por CAR. Próxima aba, aba imóvel. Vocês percebem que a ferramenta está dizendo para mim, em função do que eu vou preenchendo, o que é obrigatório em cada aba. Na aba imóvel, já existe o imóvel inserido, ele por acaso é a cópia deste CAR, que eu inseri na minha aba, só que não necessariamente a regularização fundiária, né, caso exista, ela é igual ao CAR. Então, caso não seja, aqui neste imóvel eu posso fazer a edição da área, dessa área aqui, dessa área do imóvel, né, que foi copiado aqui na ferramenta, ou a substituição do arquivo espacial deste imóvel, se ele não for igual ao CAR. Também devo observar a identificação dos proprietários do imóvel, tá? O memorial descritivo, documentos de CCR, a identificação de matrículas e o número de CCR também para cada imóvel. A definição da área desenhável da proposta, eu tenho que dizer se este imóvel ele compõe crédito, garantia ou suporte forrageiro. Também vou escolher aqui um exemplo de crédito. Uma vez configurado o CAR imóvel, aí eu tenho que desenhar como estão as minhas inversões atuais.
no aplicativo. Então, vocês percebem que aqui na próxima aba, croquis atual, uma vez que eu escolhi a área imóvel e definir qual é a finalidade do imóvel, a proposta, nós temos esta configuração. Tá? O mapa todo fica em branco ao redor do imóvel, ou seja, eu não posso ter nenhuma impressão ou nenhuma gleba de croquis nesta área, somente a área desenhável é a área de uso consolidada agora, que é antigamente chamada de uso alternativo no solo, para eu demonstrar como está o meu projeto hoje, como se encontra hoje no imóvel. Vou fazer um exemplo aqui. Nós temos 3 formas de enviar essas áreas. A primeira é upload de arquivos zip file, contendo shapefiles, que já contém o meu projeto nesta área. A segunda, eu posso desenhar linhas, polígonos e pontos na minha área para identificar justamente os meus empreendimentos. E a terceira é este botão aqui, no qual eu posso inserir coordenada por coordenada os vértices, tanto de uma linha, ou apenas um vértice se interpretar como ponto, ou os vértices de um polígono para a identificação desses empreendimentos. Eu vou usar aqui nesse exemplo o polígono. Então, vou escolher o polígono aqui, a minha área de desenho, por exemplo, fechando o polígono. Uma vez que eu fechei o polígono, ele vai me pedir quais são os produtos que eu tenho selecionado. Então, uma vez que eu escolho aqui na lista de produtos todos os produtos identificados na tabela SICOR, certo? Estou aqui. Vou escolher um produto, pode ter um ou mais produtos por gleba. Tá? Eu posso aqui em detalhes do empreendimento explicar o que está acontecendo com este meu produto e salvo. Uma vez que eu salvo, eu tenho 2 produtos, eles são identificados aqui por código da esquerda, né? Existe a mesma área, eu estou usando 2 produtos nesse exemplo, né? Então, em cada área dessa, eu já tenho qual é o município, qual é o total desta área, qual é o detalhe que eu falei sobre, tá? E o CAR e o imóvel sobrepostos, né? Sobrepostos dessa área, eu posso ter mais de um. Então, a ferramenta vai gerando todas essas informações no detalhe. Eu não posso desenhar nada fora dessas áreas. Se o meu projeto em Shapefile possuir já alguma área fora, ela é ignorada na importação. E mesmo se eu desenhar alguma área fora, vou fazer um exemplo aqui, ó, uma área que pega um pouco fora, ele já desconsidera, tá? Vou escolher um outro produto aqui, por exemplo, soja, aí salvo. Ao salvar, vocês percebem que já há um corte na minha gleba, ele desconsidera a área que está fora, né? Observe que existe uma margem de 20 metros em relação ao limite do CAR, que aceita, por exemplo, erros de precisão do dado, né? Se você gerou com GPS de navegação, por exemplo, então uma margem de 20 metros é aceita aqui na borda. Nesse caso, provavelmente esta área aqui, a identificação do CAR, é a minha reserva legal, mas como a gente está falando, não poderia ter um empreendimento aqui, né, financiado pelo banco, mas como nós estamos falando de croquis atual, é só para dizer como a minha área está hoje. Tá? Uma vez que eu termine a configuração do croquis atual, a minha área, eu vou para o projetado. Este projetado é justamente o croquis no qual eu vou solicitar o financiamento para o banco. Ele exibe as glebas aqui do croquis atual, e eu posso fazer o desenho justamente dos polígonos ou pontos, ou linhas, enfim, do projetado. Então, nesse caso aqui, vou fazer um desenho aqui na minha área de uso, que é essa aqui. Tá. Digo quais são os produtos. Por exemplo, vou salvar e a área já é salva, tá? Usando outra cor. Aí ele atualiza na tabela de empreendimentos aqui do lado. Quais são os empreendimentos que eu estou solicitando financiamento para o banco? Atualizando aqui a tabela de empreendimentos. Dando sequência à apresentação,
uma vez que ele insere todos os empreendimentos que nós podemos inserir, todos os empreendimentos, que aqui no caso, no aqui projetado somente na área de uso alternativo do solo. Tá? Nós podemos preencher o FISA e no caso dessa proposta é o FISA. Aqui, ó, são as perguntas FISA por causa do valor, né? Então, o valor de 1 milhão é o FISA. E aí eu respondo as perguntas e anexo os documentos caso sejam necessários de acordo com as perguntas. Respondo todas as perguntas, existem os grupos das perguntas aqui. Tá? Então, no caso aqui, 7 grupos de perguntas, eu expandi aqui, eu tenho todas as perguntas e respostas. No lado aqui, um auxílio para dizer quantas eu já respondi e quantas eu já preenchi. No final tem uma aba que diz apenas que eu concordo com os termos de acordo de colocação técnica entre terras e banco. Essa ferramenta, lembrando que ela está gratuita para projetistas. Pelo próximo ano, ela teve o seu lançamento agora, conforme foi identificado no início, no dia 25 de setembro. Então, ela está gratuita para os projetistas por um ano. Então, você concorda com os termos do acordo, que são esses aqui expressos. E pode enviar a proposta. Aqui eu não estou conseguindo enviar porque eu tenho que terminar todas essas pendências de obrigatórias aqui. Então, para agronegócio, o fluxo da proposta é esse. Vamos fazer um fluxo aqui, uma proposta do tipo PRONAF. Ela tem um fluxo semelhante, parecido, porém, algumas informações mudam. Tá? Proponente é parecido, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Lembrando que para esse PRONAFiano ele não é obrigatório ainda, né? Eu não sei para quem não tem o CAR. Não é obrigatório, mas para que a gente já tenha o CAR pode e devem inserir aqui Cadastro Ambiental Rural. Imóvel, esse do imóvel, essa parte do imóvel é importante. Porque, conforme vocês sabem, nós criamos uma ferramenta do colégio, tá? Que está acessível bem aqui no menu, no canto superior esquerdo, que no caso do PRONAF especificamente, as evidências desse imóvel devem ser geradas em campo. Eu estou falando o ponto do imóvel em campo e as fotos devem ser coletadas em campo. Aí nós vamos simular aqui, nessa proposta que eu estou criando, a coleta desses campos. Então eu vou fazer um preenchimento aqui, por exemplo, esse aqui no CPF, não precisa. Essa proposta que eu estou criando é a número 2585. Tá? Nós vamos acessar o ambiente móvel. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, vocês devem estar vendo na tela já, eu estou simulando o aplicativo, certo? Este aplicativo ele faz exatamente tudo o que nós fazemos aqui na web. Tá? Então, você pode acessar o aplicativo, onde ele está disponível aqui na App Store. Vou abrir esse link aqui para vocês verem. E aí você pode fazer o download do aplicativo aqui, funciona para a plataforma Android, pode ser usado em tablets e smartphones. Certo? Está disponível se você digitar Terras na Play Store ou seguir o link aqui, você consegue fazer o download do aplicativo. Uma vez que você faça o download do aplicativo, você vai acessar com e-mail e senha, o mesmo e-mail e senha da web, o aplicativo. Uma vez que você loga, você sincroniza com o aplicativo. Você aperta no botão sincronizar. Você aperta no botão sincronizar e aí ele vai sincronizar todas as propostas que você tem no ambiente web com o ambiente do aplicativo e vice-versa. Tá? É o que a gente está fazendo agora nesse momento. Tá? Eu só vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo essa sincronização agora com várias propostas. Vocês verem, eu tenho o meu dispositivo aqui conectado, certo? Eu só estou exibindo a tela para vocês, mas eu estou acessando o dispositivo agora no smartphone.
estou fazendo a sincronização das propostas, e aquela proposta que eu acabei de criar, tipo PRONAF na web, ela já vai aparecer aqui para a gente fazer, completar os dados, que são justamente o ponto do imóvel e as fotos que eu devo capturar em campo, certo? Fazendo aqui a seleção dos dados. Quando a gente sincroniza essa conta, eu vou mostrar um exemplo de uma conta já criada e já enviada, né? Esse caso aqui é o caso de uma proposta PRONAF. Tá? Eu posso começar ela pela web ou direto pelo aplicativo, e essa é uma proposta já enviada para o banco, porque ela já passou por todos os critérios necessários. Então, eu tenho os dados iniciais da proposta, certo? Tanto do responsável técnico quanto do proponente. As fotos que foram tiradas, a foto do proponente, a foto do imóvel com a sua área produtiva. Tudo isso eu faço com o aplicativo, certo? E aqui no projeto, essa aba é um pouquinho diferente, apenas de visualização, é um projeto que eu já enviei. Eu tenho as áreas de croquis, que foram desenhadas, tanto o croquis atual, ele não tem nada quanto no projetado, nesse caso aqui especificamente, ó. O ponto do imóvel coletado em campo, correto? O CAR, nesse caso, ele não tem cadastro ambiental rural, esse proponente. O imóvel é apenas o ponto coletado em campo, que foi exatamente nesse local, com o aplicativo, especificamente, tá? Então, vou verificando aqui se o aplicativo já terminou a sua sincronização, para a gente poder simular. Então, o aplicativo, estou aqui, vou botar na tela aqui para a gente conseguir ver melhor. Terminou a sincronização. Proposta 2353. Tá? Então, como é que eu faço para fazer a coleta dos pontos em campo? Tá? Eu vou aqui e editar essa proposta, né? Então, vocês percebem que aqui no aplicativo aqui, todos os passos, todo passo a passo que eu tenho na web, também tenho no aplicativo, porém imóvel e fotos, eu só cadastro em campo. Correto, pessoal? Aqui no caso das fotos especificamente, eu vou precisar preencher a parte de proponente, certo? Mas vamos aqui para imóvel. Então, como é que eu vou fazer para cadastrar um imóvel? Eu estou em campo já com o aplicativo. Lembrando que o aplicativo ele funciona com GPS, o GPS é nativo nesse tipo de dispositivo, ou seja, eu não preciso de internet para ele funcionar. Porém, eu devo sincronizar as informações iniciais no escritório. Então, preencho as minhas informações de proponente, preencho as informações de CAR, se tiver. E aí, então, com o aplicativo logado, eu posso ir para campo, para o local do meu proponente, para fazer a coleta dos dados. Tá? Então, aqui na aba imóvel, né, acessei a proposta que é do meu interesse, 2353, e aí na aba imóvel, certo? Eu venho aqui no mais. Aqui especificamente, como é que vai acontecer? Você deve estar com o GPS do telefone ligado no momento. Porém, nós criamos uma versão aqui, para a gente conseguir mostrar para vocês, de um dispositivo com toque na tela, tá? Só para a gente poder simular como se eu estivesse andando em campo. Então, este ponto que está aparecendo em campo aqui, ele está simulando o seu deslocamento, correto, no campo, tá bom? Então, eu estou me deslocando no campo, então digamos que o meu ponto do imóvel é esse. O que vai acontecer na prática é você estar andando com o dispositivo, esse dispositivo é como se ele fosse uma bússola, certo? Andando com ele, na mão. Então é como se ele fosse uma bússola, eu vou andando e olhando para ele, e aí eu vou andando e verificando no imóvel, exatamente é esse o ponto que eu quero fazer a coleta. Então, quando é o ponto que eu quero fazer a coleta, eu concluo, clico aqui em concluir, e aí preencho as informações daquele imóvel, né? O nome do proprietário do imóvel, CPF, nome do imóvel, todas as informações pertinentes
e qual é a finalidade daquele imóvel na proposta, se é crédito, só for giro ou garantia. Vou botar aqui um exemplo de imóvel de crédito. Vou pegar alguns dados aqui fictícios para a gente poder subir o teste. O CPF ele tem que passar na máscara. Um exemplo de CPF. Lembrando que esse tem que ser o CPF do cliente, né? No caso do proponente. O nome do imóvel, teste, matrícula do imóvel. Aqui eu posso subir o arquivo da matrícula do imóvel. Se tiver mais de uma matrícula, por exemplo. Caso se for um imóvel registrado, né? CCIR também. Imóvel registrado. Essa informação é importante. Apesar de eu não ter carro nesse exemplo de proposta, eu tenho que dizer qual é a área deste imóvel. Então, eu vou simular aqui 100 hectares. Vou usar um CPF aqui que seja um exemplo que tenha dado, né? Então, dando sequência ao preenchimento do imóvel, finalidade de crédito, cadastro. Uma vez que eu cadastro este imóvel, ele já fica aqui listado, certo? Como um imóvel cadastrado. Se eu tiver outro imóvel para cadastrar, dentro desse mesmo mapeando, eu sigo a mesma operação, tá? Nesse caso aqui eu não vou fazer. Deste imóvel, vou voltar aqui. Então, a informação de imóvel cadastrado, ok. Agora está faltando a informação de proponente. Eu vou inserir a informação de proponente, que é a mesma que nós inserimos lá como o proprietário do imóvel. Colocando dados fictícios aqui, pessoal, só para a gente poder seguir no preenchimento. É assim que vocês devem preencher em campo, correto? E aí eu salvo as informações do proponente. A verificação da TAP fica após a sincronização desta proposta. Então, por isso que ele está dizendo que falta verificar para este CPF especificamente. Mas não tem problema. Posso preencher a informação, simulando como se eu estivesse em campo. Uma vez que eu preenchi a informação de proponente, já me fica liberado aqui as fotos. Certo? Então, eu clico aqui na foto, eu tenho que capturar a primeira foto, que é justamente a foto em campo do proponente, né? Eu vou capturar uma foto qualquer aqui. Tá? Então, quando eu tiro a foto, eu escolho se essa foto está ok. Essa foto ela fica como se fosse a foto do proponente. Aqui é importante que seja identificada a foto do proponente da proposta. E a foto do imóvel também eu devo capturar em campo. Tá? Então, essas são fotos que eu estou tirando aqui do escritório, mas enfim, é como se a gente estivesse tirando em campo. Tá? Vou tirar a foto aqui. Ok na foto. Tá? Então, foto de imóvel, ok. Então, volto, isso tudo eu estou fazendo em campo, certo? A coordenada da foto que foi capturada, ela é salva também. A gente tem certeza que aquela foto foi tirada lá no imóvel do proponente, perfeito? E algumas caixinhas aqui do preenchimento, elas precisam ser sincronizadas. Então, a minha proposta aqui é 2353. Depois de capturar e voltar para o escritório, por exemplo, eu faço a sincronização no canto superior direito do aplicativo desses dados que eu acabei de tirar. Uma vez que eu estou fazendo a sincronização, esses dados estão sendo enviados para o servidor e a consulta, a todos os critérios, né, para saber se aquele meu imóvel, por exemplo, ele está sobreposto a PRODES, a uma área protegida, tudo é verificado. Tá? Então, a minha proposta foi sincronizada. Vocês percebem que eu tenho toda
a informação sincronizada. Se eu voltar na web, tá? Vou voltar na web aqui, eu vou atualizar essa proposta aqui, 2353, está aqui a proposta, eu vou abrir ela, certo? E aí, as fotos que eu capturei em campo, vocês já percebem que elas estão sincronizadas na web. Ou seja, esse passo de eu pegar em campo essas informações é um passo importante que eu devo fazer. Então, a captura do ponto do imóvel, correto? Vocês percebem aqui, eu estou mostrando na web, justamente aquele ponto que nós simulamos lá. Eu estava na região de Paragominas, né? Eu simulei, mas a gente vai fazer isso com o GPS do aplicativo, tá? E a foto. São dados que as duas fotos aqui, a foto do imóvel e a foto do proponente. São dados que eu capturei em campo com o aplicativo e sincronizei para a web. Eles estão disponíveis, uma vez sincronizados, tanto no aplicativo quanto na web, tá? E vice-versa. Agora, o importante no gráfico do Pronaf especificamente é que o imóvel e a foto têm que ser feitos em campo. Por que isso? Eles servem já para a comprovação daquelas informações que estão em campo, uma vez que a avaliação socioambiental do Pronaf é automática. E elas já ajudam para o passo do acompanhamento daquela proposta ao longo do processo do tempo que ela foi internalizada no banco. Então, são informações que já é o início do acompanhamento que é feito agora na apresentação da proposta. Então, isso é importante, isso ganha tempo, o banco ganha tempo, o projetista ganha tempo, né? E o produtor consegue comprovar mais qualidade e mais segurança dos seus dados para o banco e para a plataforma. Perfeito? Uma vez que os dados obrigatórios são preenchidos, aqui estamos dizendo que foco é responsável técnico, vou botar um dado de responsável técnico aqui, para a gente conseguir preencher. Nós conseguimos rodar vou botar qualquer informação aqui para a gente poder aqui tem mais uma coisa, descrição, tá? Descrição aqui, descrição da proposta também obrigatória. Aí o me liberou e eu posso fazer a análise dessa proposta. O que é a análise da proposta? É rodar a ferramenta que a gente chama de buscar. A ferramenta de buscar é uma ferramenta terra que tem o objetivo de gerar um relatório a respeito de uma área geoespacial. Nesse caso é o ponto do imóvel. Então ele vai analisar esse ponto do imóvel, todos os itens que foram checados. Por exemplo, o primeiro ponto, a existência da DAP. Então, existe DAP para aquele CPF informado como proponente. Nesse caso, a gente pegou um exemplo de um CPF que sim, então, ok, existe uma DAP. Ela está válida? Ok, está válida. Consultamos no sistema automaticamente, então, essa validade dessa DAP é 16 de 10 de 2019. Tá? Existe área embarcada do IBAMA neste local? Então, não, está conforme. Embarcada do Estado, no caso, o Estado do Pará, o município de Iracemas, que é a lista do RDI, Iracemas, ok, não passou, trabalho escravo, o CPF provavelmente foi consultado, então não consta na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. A unidade de proteção, de conservação e proteção integral, tem sobreposição com essa unidade de conservação? Não. Zona de amortecimento da terra indígena também não possui. Né, dentro da própria terra indígena. No caso do Estado do Pará, esse critério da zona de amortecimento, como a Rosana explicou no início, ele não existe dentro da legislação. Né? Então, sobreposição com algum quilombo, né? Se ele não foi identificado como quilombo na data que ele ganha essa identificação, então não há os outros critérios de PROD, sobreposição, eles não são restritivos. Então, nesse caso especificamente, a proposta conseguiu passar em todos os critérios e poderia ser enviada para o banco. Só que faltou o mais importante nesse caso aqui, que é o desenho da nossa área de interesse. Né? Então, vocês percebem aqui que é o que a gente vai financiar, né, na proposta. Né? Vocês percebem que foi gerado um buffer sobre o campo em que eu pedi, um buffer sobre o ponto em que eu marquei do imóvel. Né? Como é que foi calculado esse buffer? Né? Em função da área do imóvel, como a gente não tem um CAR,
né? Em função da área do imóvel, eu subi esse ponto, um buffer, e aí dentro desse buffer é onde vão ser aceitadas as inversões. Então eu vou fazer um desenho, por exemplo, de um polígono aqui, identifico o produto, posso digitar o produto aqui, a área não cultivada, caso exista, é aceita até 10% do tamanho dessa área, que eu acabei de desenhar aqui 35 hectares, só até 10%, e salvo, ele fez o corte, vocês perceberam aqui, tá? Houve o corte, né? Então eu posso enviar toda a minha área aqui dentro. Claro que às vezes a fazenda, o sítio, no caso do Pronaf, né, ele não é toda esta área, tá? Mas por isso que a informação mais correta que vai ajudar a delimitar é justamente o cadastro ambiental rural. O CAR, ele vai dizer, caso esse proponente não possua o CAR, é recomendado que seja gerado o CAR para que você tenha certeza da precisão da área deste produtor, né, deste proponente. Perfeito? Existem algumas situações, por exemplo, em que vários critérios são analisados aqui, por exemplo, as terras indígenas, unidade de conservação, PRODES, embargo. Então, caso haja sobreposição com esta área de desenho, olha, você vê polígonos do PRODES aqui, com algum desses itens, o buscar automaticamente vai identificar e vai impedir o envio desta proposta. Então, para evitar isso, porque vocês percebem que esse buffer é uma área muito grande que com certeza está pegando a fazenda de outros, né? Está pegando outras situações. Por exemplo, esse pronafiano, ele não, na DAP, ele não tem assentamento, ele não é um assentado. Porém, esse buffer está pegando a área de um assentamento. Então, a ferramenta vai travar automaticamente isso. Qual é a forma de você destravar esse processo? Você faz o CAR deste pronafiano. Você subindo o CAR, é substituir a área de desenho deste buffer pela própria área consolidada do CAR. E aí você vai cercar somente a fazenda, onde ele deve enviar os empreendimentos, e evita com que esta outra área pegue outras áreas que não dê autorização de envio. Certo? Isso tem acontecido com alguns casos. Então fica a sugestão aí para vocês projetistas e pessoal do banco que estejam assistindo também. A recomendação da ferramenta é justamente essa. Tá? Aqui no buscar, se algum desses critérios, por exemplo, ele for negativado, né, e não tiver CAR, a ferramenta sugere que o CAR seja gerado para justamente esse caso ser evitado. Perfeito? Nós estamos implementando hoje, já deve estar indo para o ar também, o que a gente está chamando de contestação dos critérios. Então, digamos que em algum critério de cunho de análise espacial, como por exemplo, a sobreposição com unidade de conservação, e pareça não conforme. Caso pareça não conforme, vai ter um botão para você, projetista, enviar um documento que comprove, por exemplo, que aquela análise não esteja correta. Tá? Isso vai atenuar o resultado do buscar e vai permitir, lembrando que o enviar proposta, ele só fica disponível quando todos os critérios estão atendidos corretamente. No caso dessa proposta aqui. No nosso caso, só não, porque ainda faltou a descrição. Faltou a descrição sumária. Aí, uma vez que eu analiso novamente a proposta, que é justamente rodar, buscar, proposta analisar, ok, faltou concordar com o termo. Aí o enviar a proposta pode ser disponível. Então, voltando, o buscar. De repente, há algum critério que ele não seja condizente. Tá? Critério de análise espacial, por exemplo, áreas embargadas do banco, são polígonos de embargo. E houve sobreposição. Mas você tem uma justificativa, você vai poder subir um documento aqui, e na fase da internalização da proposta lá no banco, não nessa fase da análise automática da ferramenta, o banco vai verificar se procede essa situação e se a proposta vai ser internalizada ou não. Perfeito. Então, uma vez que eu termino a proposta aqui, como é o caso, né, preenchemos tudo que é obrigatório, rodamos o buscar, ela passou em todos os critérios, eu faço o envio, eu escolho a agência de jurisdição, nesse caso, a agência de jurisdição é a agência mais próxima, pela jurisdição das agências do banco,
ao ponto do imóvel coletado, então foi a agência de Paragominas, a única disponível para tornar agronegócio. Não é obrigatório, eu posso escolher qualquer uma das agências do banco, que condiz mais a agência na qual o meu proponente já seja um cliente, e escolho a agência e faço o envio. A proposta foi enviada, quando eu volto para o meu dashboard, percebam que a análise dela está concluída. O que eu tenho que fazer, projetista? Eu gero a proposta aqui no PDF, o próximo passo, através desse botão. Esse PDF eu vou conter todos os dados que eu já enviei, além de todos os anexos que foram enviados, e através desse PDF eu vou fazer a internalização dessa proposta na agência. No caso da agência de Paragominas, vou com esse papel lá para seguir o checklist do Pronaf e fazer a internalização dessa proposta. Tá? Bem, então, pessoal, essa é a apresentação da plataforma, principalmente voltando para o lado do aplicativo. Importante que eu mostrei para vocês aqui como funciona o aplicativo para a Pronaf, tá? Porque ele é obrigatório para o uso do Pronaf, como eu já mostrei aqui, para as coletas de imóvel e fotos. Mas é importante observar que para propostas de agronegócio, também o aplicativo está disponível. Então, se eu vou aqui no dashboard de propostas, né? Seleciono o Banco da Amazônia e escolho o tipo de proposta, agronegócio, todos aqueles dados que nós preenchemos via web, também eles estão disponíveis aqui para serem preenchidos via aplicativo. Ó, vocês percebem que o dashboard ele muda um pouco, agora ele é verde, mas todos os dados que eu posso preencher, eles estão disponíveis, inclusive FISA, SA, e o passo a passo aqui, o aplicativo ele vai direcionando e dizendo quantos % você já preencheu dos dados. Tá? Com um detalhe de que as informações coletadas de fotos e imóvel em campo, elas não são obrigatórias para o negócio. Você pode usar também projetista para gerar novos negócios, pegar novos clientes em campo, o aplicativo para este propósito. O aplicativo ele possui acesso a algumas informações aqui de perguntas frequentes, né? Sendo atualizada essa informação, e aqui no sobre tem termo de uso, política de privacidade, né? O que acontece com os dados, caso você queira se informar, e todas as propostas que foram criadas no aplicativo, uma vez sincronizadas, essa aqui sem número de protocolo, eu acabei de criar, uma vez que eu sincronizo, vai ser enviada para o servidor e vai ganhar um número de protocolo. Enviando os dados do aplicativo para o servidor, e a gente vai, uma vez que acabe essa sincronização, a gente vai poder ver essa mesma proposta criada aqui no ambiente de sincronização. Quando a proposta está finalizada, vocês percebem aqui no dashboard que aparece um botão gerar proposta, que é justamente o PDF que é gerado, que deve ser impresso e levado para a agência do banco para fazer a internalização da proposta, que foi gerada com a sua análise socioambiental aqui na plataforma. Tá? Então, fazendo a sincronização dos dados. TTC. Lembrando, pessoal, essa sincronização pode ser feita em ambiente 3G, 4G, ou também no Wi-Fi. A gente recomenda o Wi-Fi por ser mais rápido, né, geralmente, e vai depender do volume de dados que você, aqui no caso eu não consegui fazer a sincronização, eu estou simulando aqui uma conexão 4G. Porém, a proposta foi sincronizada, não foram todos os dados, mas está aqui, essa proposta 2595, que eu acabei de criar no aplicativo, e ela já apareceu aqui no ambiente web. Perfeito? Bem, qualquer dúvida de operação, tá? São os canais de comunicação.
Todas as redes sociais da Terras estão disponíveis para comunicação. Nós temos aqui dentro do ambiente do dashboard o e-mail e o principal WhatsApp de contato. Também está disponível em área comercial. Até 48 horas as dúvidas são sanadas. Se for alguma dúvida quanto às regras do banco, nós temos também um canal de comunicação com o Banco da Amazônia para repassar essas dúvidas. O pessoal do banco está participando deste webinar conosco aqui. A gente vai deixar mais uns 10 a 15 minutos. Estamos completando agora 5 horas. No caso 4 da previsão do final do webinar, né, 4 horas. E quaisquer dúvidas ainda que aconteçam, vocês podem interagir no chat, vamos estar respondendo, mas não se encerra por aqui. Né? A gente vai poder estar em contato durante esse período de utilização. Outro canal importante de comunicação, esse é bem interessante, aqui no canto inferior direito da plataforma, você tem um botão de ajuda. Ao clicar nele, você deixa o seu nome, e-mail, telefone e escreve a sua dúvida ou sugestão. Pode anexar aqui alguma tela, algum print, algum documento que não esteja conseguindo enviar, por exemplo, e envia para a gente, que a gente responde também, como se fosse pelo e-mail, para poder ajudá-los aí a subir todas as suas propostas e avaliar. É importante observar, tá? Eu vou reforçar mais uma vez. Aqui no canto superior direito nós temos os manuais de uso, tanto do aplicativo quanto da parte web, para preenchimento dos dois tipos de proposta para o negócio e para o Pronaf. Esses manuais, esses aqui estão bem detalhados, passo a passo, onde você vai vendo cada item, o que você tem que preencher cada item, o que significa cada um desses preenchimentos. Então, eu sugiro que você consulte o manual, se tiver alguma dúvida, algum problema, antes de contactar a Terras ou o Banco da Amazônia. O manual está bem detalhado, passo a passo, enfim. Essa operação de envio desses arquivos antes dessa plataforma era bem complexa, envolvia vários tipos de conhecimentos. Então, nós tentamos fazer nessa plataforma agora algo que, além de padronizar, acelere e simplifique essa análise socioambiental. Só que mesmo assim, são muitos dados, muitas informações, cada caso é um caso. Então, se dúvidas surgirem, consulte o manual e, se o manual não resolver, aí podem entrar em contato através de todos os canais aí que nós já apresentamos para vocês. Eu vou deixar aqui no final do manual os contatos que nós temos, né? Alguma dúvida que exista ainda, fiquem à vontade aí para interagir. Vou ler agora algumas perguntas que surgiram ao longo dessa nossa transmissão, para a gente ajudar. A Edjane da Emater pergunta qual o e-mail para enviar propostas, né? A proposta, Edjane, é toda enviada pela plataforma. Tá? Então, tanto o ambiente móvel, que eu mostrei aqui para você, né, o aplicativo, quanto o ambiente web, né, esse ambiente aqui. Então, uma vez que você abre dentro de uma proposta, né, você aplica o botão enviar, você está enviando essa proposta. Vou mostrar aqui enviar. O que você envia? O que você submete para o banco? É claro, esse é o envio eletrônico da proposta, né, das informações para o socioambiental da proposta. Essa proposta, quando você acaba ela, aqui no dashboard, você precisa gerar o PDF dessa proposta. Né? Uma vez que você já enviou ela eletronicamente para o banco, então esse PDF precisa ser internalizado no banco, e aí você vai levar este PDF para a agência da jurisdição que foi escolhida na plataforma. E aí lá dentro a agência vai fazer o checklist para saber se todos os documentos que foram apresentados no eletrônico estão conizentes no físico. Uma vez que essa plataforma, no momento, ela faz a avaliação completa, mas somente socioambiental. A Andréia pergunta, na parte do CAD imóvel é solicitado vários arquivos, recibo do CAD, LAR,
Por que no QSA é necessário anexar? Ok, isso é uma boa pergunta, André. A gente está melhorando isso. Então, uma vez que você enviar o dado pelo CAR, automaticamente já vai estar preenchido no PISA. Tá? Nós estamos trabalhando nisso. Por enquanto você sobe o arquivo de novo, sem dúvida. Mas nós estamos... Vamos ver outras dúvidas aqui. A Daiane pergunta quais são exigidas pela resolução 4427. Ok, no PROQUI, você vai desenhando os produtos e os produtos disponíveis para cadastro nos PROQUIs, as glebas, eles são todos os produtos disponíveis na tabela SICOR. Automaticamente a ferramenta já identifica quais desses produtos estão identificados na resolução 4427 do Banco Central. Então, em função disso, ao você gerar o PDF, a plataforma automaticamente já gera a tabela de coordenadas, que é identificada pela resolução, e o projetista, junto com o proponente, assinam esse documento, e aí isso já contempla o item da geração dessa tabela de coordenadas. Tá? Isso é automático. Os produtos 4427 são automaticamente gerados pela plataforma no PDF. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade aí. A gente vai aguardar mais uns 10 minutos para interagir. Uma pergunta da Camila: se o acompanhamento do trâmite será possível pela plataforma depois de finalizado o projeto? Essa é a resposta do agronegócio, por enquanto, sim. O acompanhamento em si, né, é a próxima fase da ferramenta, que nós estamos em desenvolvimento com o banco. Por enquanto, a fase implementada é a análise da proposta em si, para aprovação, análise socioambiental. Então, os projetos mais longos, eles com certeza já vão pegar a segunda fase de acompanhamento implementada. O acompanhamento vai envolver a fiscalização, o monitoramento por assessoramento remoto. Isso está previsto no acordo de cooperação, Terras e Banco da Amazônia. Então, em breve, esse acompanhamento será possível, sim. Marconi fala de uma dificuldade em enviar o arquivo ART. Marconi, peço que você envie um e-mail lá no Contatos, e a equipe técnica vai dar uma olhada justamente nessa sua proposta aí, ou seja, o número da proposta para a gente identificar o que está acontecendo. Willer, sobre a fotografia de campo, quem deve aparecer na fotografia é o proponente, né, que é o produtor solicitante ao crédito. Então, das duas fotos capturadas, uma é a foto do próprio proponente, tá? A gente sugere que seja a foto do rosto dele. Tá? Claro que ele estando no seu ambiente da propriedade. E a próxima foto é a foto da área produtiva, onde ele está executando o empreendimento. Não precisa aparecer o projetista. No caso, vocês que estão operando a ferramenta, não precisa aparecer na foto, o proponente que tem que aparecer. A Lúcia Marabá pergunta como inserir 2 imóveis num só CAR. Essa é uma boa pergunta, Lúcia. Vou abrir aqui.
Por exemplo, eu vou fazer o upload para esta proposta no CAR, né? Vamos pegar aquele CAR que nós já baixamos aqui. Estou enviando aqui para a plataforma. Esse CAR é enviado. Aí, aqui em móvel, eu inseri uma cópia deste CAR, né? Que é o imóvel. Mas digamos que a configuração de campo não seja essa, certo? Então, eu venho aqui em Edit, por exemplo, eu posso enviar shape. Tá? Nesse enviar shape, aí eu posso enviar, digamos que eu já tenho o shapefile dos imóveis. A primeira parte seja essa aqui, e a segunda seja essa aqui de baixo. Então, eu subo através do enviar shape essas áreas. Mas, digamos que eu não tenho, então eu vou fazer a configuração deste imóvel aqui para representar o que de fato está acontecendo em campo, certo? Digamos que seja algo parecido com isso. Claro que cada caso é um caso, né? Essa área aqui do carro vai ficar descoberta. Tá? Salvo, não tenho imóvel aqui. O que eu vou fazer? Eu já tenho um imóvel criado, vou criar outro imóvel. Né? Imóvel 2. Imóvel 2. Neste imóvel 2, aí eu vou fazer o desenho da área. E esta área vai ser, eu posso enviar o shape, né, ou não, e essa área vai ser justamente a outra área que não contempla, por exemplo, a parcela do carro. Então, esse é o meu imóvel 2. Entendeu? Onde que eu tenho o terceiro imóvel? Insiro o terceiro imóvel para contemplar esta parcela aqui, que seja uma outra matrícula que eu tenho dentro deste carro, por exemplo. Então, Lúcio, dessa forma, a gente preenche. Quando o sistema está disponível para o estado de Rondônia? O banco vai divulgar agora, ainda no mês de novembro, um calendário para as outras superintendências, né? Como nós informamos no início, somente os estados de Acre e Pará já estão em operação recebendo propostas. A ferramenta está aberta hoje, ela pode ser usada por projetistas de outros estados, só não vai ser aceita pelo banco a proposta, mas já serve para familiaridade, para construção de base de dados. A gente sugere, os projetistas de outros estados, estamos falando com vários deles, e já vão utilizando a ferramenta, porque assim que ela for aberta, as propostas já vão estar prontas, analisadas e facilmente já vão poder ser internalizadas pelo banco. Ok, Marconi fala sobre o relatório assinado, né? Marconi, como eu mostrei no início, uma vez que você conclui a proposta aqui nesse ambiente e envia ela, por exemplo, este caso aqui, que foi enviado, esse PRONAF, aparece o botão gerar proposta. Eu tenho que clicar neste botão para gerar o PDF dessa proposta. O que vai conter nesse PDF? Todas as informações que eu inseri na plataforma, bem como as tabelas de coordenadas, caso existam produtos empreendimentos identificados no 4427, e os locais para assinatura. Então, eu gero este documento, imprimo e faço a internalização física na agência para a qual submeti. Esse é o processo. Ok, Lúcio? Então, conseguiu verificar o imóvel, né? Legal, Lúcio. Obrigado pela pergunta. Vamos ver outras dúvidas aí. O pessoal da Proplan pergunta sobre o recibo do carro. Você vai inserir o recibo ou o demonstrativo? É o demonstrativo, realmente, pessoal da Proplan. A gente vai só alterar o texto, que lá está dizendo recibo, mas de fato é o demonstrativo. O demonstrativo, o recibo, você só tem quando você gera o carro. E aí, quando você é um projetista que já pegou o carro pronto, dificilmente você consegue essa informação. Não sei se você tenha a chave de acesso deste produtor lá no SICAR. Então, de fato, é o demonstrativo. Nós vamos fazer essa adaptação do texto aqui. E no exemplo que eu fiz, eu baixei o demonstrativo, né? E por que o demonstrativo? Como eu falei, o upload do shapefile do CAR, ele contém apenas dados espaciais. Então, nós precisamos
enviar o demonstrativo, porque ele vai conter outros dados tabulares, que são importantes para o analista fazer a análise do dado socioambiental. Estamos analisando aqui, viu, pessoal, várias perguntas e vamos respondendo no chat à medida que...
pessoal, a gente continua aqui respondendo as perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente mostre uma situação real aqui para esclarecer na operação da plataforma, fique à vontade. Eu acho que esse webinar foi um sucesso aí, muita gente interagindo, muita gente participando e muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Também a gente já está com quase um mês de operação do Pronaf, um pouco mais do que isso aí do agronegócio, do estado do Paraná. Isso já gera bastante volume de discussões. Então, a gente só está deixando aberto aqui o vídeo para interagir com vocês, as perguntas, né? Fique à vontade. A gente esclarecendo, vamos aproveitar esse momento como um grande Helpdesk.
Pessoal, existe uma dúvida também que eu acho que vale a pena nós falarmos sobre a questão da área desenhável. Né? Vocês recordam que eu mostrei no aplicativo como é gerada a área desenhável a respeito de uma proposta PRONAF que não tenha CAR. Né? Então, uma vez que eu capturei o ponto de campo, essa área desenhável é um cálculo matemático que gera um buffer, que é um círculo, em volta do ponto identificado do imóvel. Então, esta área desenhável, ela, quando eu estou no aplicativo, tá? Eu estou no aplicativo gerando a minha proposta de campo, e eu não tenho ainda, eu não sincronizei ainda, pelo fato de eu estar remoto, né? Pelo fato de eu estar em campo, apenas lidando com GPS, o que acontece? Eu não tenho área desenhável disponível. Ou seja, naquele momento o aplicativo não tem como saber as regras de desenho que a aplicação gera. Por quê? Essa regra é gerada no servidor. O aplicativo ele precisa consultar o servidor para saber, de acordo com todas as regras, e a gente está falando de regras de manual de crédito, as resoluções do Banco Central, as normativas internas do Banco da Amazônia. Ele precisa saber quais são essas regras e ele não tem contato com o servidor, o aplicativo não tem naquele momento porque eu estou em campo, então não tem internet. Isso não impede de você gerar as suas glebas, de você fazer os desenhos que tem que fazer necessários, só que ao sincronizar esta informação, aí sim, ao sincronizar, eu vou identificar, uma vez sincronizado no servidor, eu vou identificar essa regra de desenho, aqui, né, desenhando o ponto do imóvel, e as glebas que estejam fora desta área, elas vão ser cortadas. Então, a sugestão é que, ao capturar esse dado em campo, você já considere desenhar apenas na área em que você deve desenhar do produtor, ou seja, a área lá onde de fato tem a produção e que essa área seja uma área legalmente ok para esse desenho. Outra informação importante, né? Propostas que já tenham sido enviadas, né, para a web, né? Aqui via aplicativo, já tem tido a sincronização para a web. Elas podem, as informações dela podem ser sincronizadas de novo para o aplicativo. Se você apertar em sincronizar, os dois ambientes ficam igualados, né? Tudo que está na web e tudo que está no aplicativo. Porém, as fotos, que são a parte mais pesada das propostas, somente são baixadas de novo para o aplicativo se você for em cada foto e fizer o download de cada foto dessa. Tá? Por exemplo, é isso que eu estou mostrando aqui. Essa foto aqui eu já capturei, então eu estou trazendo ela da web para o aplicativo. Tá? Aqui, por acaso, pode ser uma foto que não exista, mas eu faço o download se eu precisar desta foto na proposta. Né? Uma vez que eu já sincronizei na web, é interessante eu já ter na web mesmo, para não encher o telefone com mais dados. Lembrando que o uso do aplicativo, ele substitui completamente a web. Né? Claro que em algum momento você vai precisar sincronizar os dados para, por exemplo, uma análise do CAR, né, que é automático, ou o próprio buscar, eles serem executados. Eles são executados no servidor, essas operações, e precisam da internet para você conseguir fazer a sincronização dos dados. Então, você sincroniza os dados e uma vez que todas essas caixas estejam preenchidas, aqui nesse caso dessa proposta, por exemplo, nós temos 75% de preenchimento dela. Ainda faltam, no botão 10º, que é o envio da proposta, a identificação de 25%. Uma vez que tudo esteja preenchido, eu posso fazer o envio por aqui mesmo, sem precisar me direcionar à web. A gente só sugere a web, né, sem considerar os dados obrigatórios no aplicativo, que é imóvel e as fotos, para você ter mais conforto. Né? Na web você pode inserir com mais conforto, por exemplo, os anexos. Né? Você imagina que o orçamento de aplicação, apesar de não ser um item obrigatório,
você insere aqui, você tem estacionamento de aplicação. No cadastro do responsável técnico, outro anexo, nós temos a ART, desse responsável técnico, certo? No CAR, vou ver essa pergunta aqui. Em cada CAR, você tem um conjunto de anexos. Então, todos esses documentos, mais facilmente, estão no computador, estão no desktop, certo? E aí, vou pegar um caso aqui de agronegócio, que tem um CAR, nós já temos feito. Então, aqui, um caso de agronegócio, um CAR. Esse CAR bem complexo aqui que nós geramos. E aqui, ó, todos esses anexos, né? O recibo do CAR, que na verdade é o demonstrativo, uma observação aí do amigo nosso, a gente vai fazer a correção de texto. Licença ambiental, termo de ajuste, programa de recomposição, outros documentos que estejam envolvidos com o CAR. Geralmente você tem isso mais fácil no computador, no desktop, né? Não que não seja possível fazer no aplicativo, né? Uma vez que tenha um CAR inserido em uma proposta no aplicativo, você pode fazer todo esse upload dessas informações sem problemas, tá? Agora, é mais prático, é mais fácil fazer no web, né? Então a gente sugere que faça na web até mais veloz. Só que no caso do Pronaf, lembrando, é obrigatório a coleta de ponto do imóvel e fotos no aplicativo. E isso deve ser feito em campo com o GPS do aplicativo ligado. Tá? E aí você vai andar até a área do produtor e fazer a coleta dessas informações em campo. Inclusive, no aplicativo, as glebas podem ser coletadas em campo. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Vou falar. Fiz a identificação do meu imóvel, aí posso ser ajustado propriamente para poder capturar a foto. Posso fazer a identificação no meu croquis projetado. Então, em função do dado do meu imóvel, esse imóvel que eu quero inserir, aquele, eu ponto do imóvel que eu marquei, correto? Eu posso fazer a edição tanto de um polígono, quanto de uma linha, quanto de um ponto, ou importar um dado previamente inserido, já feito em algum projeto, como Shapefile, né, ou KML também. Então, vou fazer o exemplo aqui de um polígono, bem próximo do ponto do imóvel, aqui. Concluir o polígono, 132 hectares. Eu digito aqui os produtos que já são pesquisados, os mesmos produtos que a gente tem na web, confirmo, tá? E assim eu gerei. Eu vou inserindo quantos forem necessários, correto? Tem aqui um grande polígono de soja de verão que eu fiz, por exemplo, né? Fictício. Uma forma de eu adicionar um polígono também é capturando a coordenada. Aí, neste momento, a coordenada, aqui ela está dando a localização como a sede da Terra. Se eu for fazendo, se for andando, né, eu vou
gerando o meu polígono. E aí eu gerei o segundo polígono, que nesse caso aqui foi bem distante da onde eu fiz o meu polígono por desenho, né? O outro foi o polígono por geração de coordenada. Esse geração de coordenada é um polígono que eu faço com o GPS ligado. A gente chama tracklog ou obtenção de coordenada via GPS. Então, ele é um polígono que eu posso usar o GPS do celular para poder fazer a detecção dele. Então, se não for uma área muito grande, eu posso ir andando com o celular nesta área, tá? E eu vou obtendo os vértices, né, com o meu deslocamento, e aí finalizo e gero este polígono também. Isso é somente possível no aplicativo. Funciona tanto para macro quanto para agronegócio. Já substitui, por exemplo, o uso de um GPS externo para esse propósito. Tá? Mas lembrando que você pode fazer, você tem várias formas de desenhar, inclusive importando, e para importar uma informação de um GPS externo, eu posso importar um shapefile, um KML ou um GPX, e esse formato GPX ele pode ser um dado de tracklog, né, que é de obtenção de dados por coordenada de GPS, a partir de GPS de terceiro. Digamos que eu peguei um GPS de precisão ou de GPS geodésico, ele forneça esse arquivo. Eu tenho esse meu arquivo disponível no meu telefone, eu posso inserir este arquivo aqui, importar GPX, e ele gera a minha gleba da mesma forma como se eu estivesse subindo um shapefile ou um KML. Perfeito? Uma pergunta aqui do... Deixa eu estar respondendo no texto com a equipe a maioria das dúvidas, né? Sobre a pergunta do iPhone, em breve a gente vai ter uma versão disponível para o iPhone, mas por enquanto somente para a plataforma Android. Como foi respondido? Antônio Dani pergunta sobre o assentamento, né? O mapa de assentamento do INCRA às vezes é diferente do assentamento registrado no CAD. De fato, Antônio, isso acontece realmente. Geralmente é um problema de atualização da base de assentamento do INCRA. Então, se você, aí nesse caso, né, seria bom você entrar em contato com a equipe de Helpdesk da Terras para a gente verificar na sua proposta se isso está acontecendo e qual a medida que a gente sugere, né, em parceria começando com o banco, qual a medida que a gente sugere exatamente se isso está travando alguma coisa em uma das propostas dos seus proponentes. Tá. Sobre as respostas, né? O pessoal perguntou se elas ficam disponíveis. Não vão ficar disponíveis as respostas dessas questões aqui na ferramenta de webinar, mas elas vão ficar disponíveis no FAQ dentro da nossa ferramenta, né? A gente está elaborando esse FAQ. Essas dúvidas estão surgindo aqui, onde é que fica isso? Bem aqui, ó. E aí, uma vez que estejam disponíveis esses, aqui no FAQ, né? Estejam disponíveis essas perguntas e respostas aqui, vocês vão poder consultar o resultado dos últimos webinários, treinamentos presenciais também, vão estar disponíveis aqui, tá? No FAQ lá dentro do ambiente web da plataforma. Gostaria de ter um exemplo de inserção de inversões projetadas, fazendo o upload de arquivos shapes e para. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma proposta de agronegócio para a gente fazer esse exemplo.
negócio. Aí vou subir o car. Tá? Eu vou subir um car que vai deixar um ambiente disponível para nós fazermos o envio das inversões. Solicitado pelo pessoal da Alfa Projetos. Qual é uma proposta nova de negócio? Qual é uma proposta do negócio, investimento. Tá? Vou fazer a inserção do CAR. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, certo? Este é o CAR, tá? Aqui no croquis atual ou projetado, né? Vamos subir tem que dizer este imóvel de crédito de área desenhada. Então, eu giro a área desenhável, eu vou selecionar este imóvel, fazer o upload, e aí eu tenho vários exemplos aqui. Eles são arquivos shapefiles, tá? Dentro deles tem um shape com todas as suas extensões. Tá? Vou dar para a gente mostrar aqui. Então, é o PRJ, DBF, shapefile, SHX, todas as extensões. Então, eu escolho, por exemplo, cerca e mando abrir a cerca. Ele vai fazer a inserção. Tudo isso aqui. Não existe áreas cadastradas, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Então ele pergunta qual é o produto. Por exemplo, e aí salvo, pronto. Eu inseri aqui no 9,26 de pastagem de uma área que eu já tinha em shapefile, correto? Que correspondia a essa área todo o CAR. Posso desligar aqui, ó. Você percebe que essa área corresponde a todo o CAR. Tá? Posso fazer upload de outras informações, por exemplo, aqui, coxo, aqui, mandou abrir. Aí pergunta qual é o produto, né? Eu tenho aqui, uma vez que eu subo o shapefile, pergunta qual é o produto. Então, vou fazer aqui, coxo, o outra seca. Não especificar, é por raiz aqui. Então, escolho essa opção. Aí eu posso ter mais de uma área. Então, se eu tiver mais de uma área no shapefile, se eu tiver subir várias ao mesmo tempo, nesse importador, eu posso escolher a opção de desejo repetir as informações abaixo para as demais áreas. Então, se eu quiser que eu subir vários polígonos ao mesmo tempo e todos eles sejam desse tipo aqui, né, que é o tipo que eu escolhi outros melhoramentos não especificados, basta eu escolher essa opção, faço a inserção e aí ele já me inseriu aqui. Vão poder observar várias áreas outros melhoramentos. Então, duas áreas, né? Duas áreas de coxo, né? Uma esta, que aí não parece um ponto, e a outra esta, certo? Então, vou inserindo aqui dois pontos, o outros e o outros, todos dentro do meu pasto. E assim eu vou subindo todas as informações que eu tenho do projeto já previamente elaboradas. Né? Cerca, por exemplo, se eu tiver também, eu posso inserir aqui. Tá?
Posso fazer isso tanto no croquis atual quanto no projetado. Posso fazer isso também no aplicativo, tá, gente? Não é muito prático, mas é possível. Então, se eu for lá no croquis projetado, né, aí eu faço uma inserção, né, de tipo qual é o imóvel que vai ser feito. Faço uma inserção aqui e importar shapefile. Eu preciso, claro, ter aquele shapefile que eu mostrei para vocês no meu dispositivo, e aí fazer a inserção desses shapefiles, ou KML também. Aqui a gente tem a possibilidade de inserir KML no aplicativo, vai ser direto na web também, ou GPX, né, que é aquela informação coletada via GPS. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Alguém tem? Acho que a gente está passando aqui, nosso previsto era 4 horas, né? A gente passou mais 50 minutos devido ao grande número de perguntas e interações. E eu gostaria de, em nome da equipe também do banco, agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um webinar bem produtivo, teve bastante participação. As perguntas que ainda não foram respondidas, não se preocupem, elas vão ser. Quaisquer casos específicos de interação na ferramenta que estejam em dúvidas ou que queiram mais informações, por favor, entre em contato com a Terras através dos contatos que nós já passamos, estão aí na tela. A gente vai atendê-los e, na medida do possível, até 48 horas os casos são respondidos. Eu não sei, alguns casos que dependam, por exemplo, de alguma interação com o banco a respeito de alguma regra específica de legislação, e a gente tem que interagir também com eles, né? E às vezes eles interagir com terceiros, então, mas a gente responde logo a maioria dos casos. E fiquem à vontade de fazer qualquer interação. Então, como eu falei, tem o FAQ que nós vamos preencher, que são as perguntas frequentes, tem os manuais, tem essa ajuda, né, que você pode interagir, o próprio e-mail, o WhatsApp, redes sociais, qualquer canais de comunicações aí a gente está respondendo, tá? Gostaria de agradecer a participação de todos e muito obrigado e uma boa tarde a todos.